Então, aqui, voltando, vou subir. Então, na primeira, a gente vai subir por 5 correntinhas, fazendo 5 pontos baixíssimos. Então, na primeira, faço um ponto baixíssimo, na segunda, um ponto baixíssimo, na terceira também, na quarta também, na quinta também, e no sexto, que é o meio, né, porque a gente tem 11 pontos, eu faço soltinho aqui o pontinho baixo. Então, eu já sei que eu vou colocar em 2 espacinhos, 2 correntinhas, mas esse é no meu, tá? Só vocês observarem o primeiro caso de vocês, pra ver se vocês tiverem aqui em algum lugar na separação fazer mais correntinhas, tá? No meu, eu sei que eu tenho, então, eu já vou colocar aqui 2 correntinhas no primeiro e 2 correntinhas no segundo. Sempre fechando daí com ponto baixo no meio da próxima argolinha solta. Nos demais, eu sei que é apenas um, que o certo é um só. Mas como no meu falta, eu tenho que compensar, igual eu tive que compensar lá no primeiro. E aqui eu vou fazendo sempre um, ó. E na próxima, fechando com um pontinho baixo. Aí, lá na última, eu também vou fazer 2. É o mesmo esquema que eu fiz lá quando eu fiz as outras argolinhas ali na segunda carreira, ó. Ó, tá vendo como é que vai ficando, ó? Vai ficando bem juntinho. Essas com uma correntinha só. Então, aqui, vou só terminar. Falta algumas ainda. Aí, no final, vou fazer 2 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo na sexta correntinha, contando de baixo pra cima, que é o nosso meinho, tá? Aí, vocês já podem fazer uma carreirinha de ponto alto, do mesmo esqueminha. Um ponto alto pra cada pontinho que a gente fez aqui de correntinha ou de ponto baixo. Finalizando a carreirinha de ponto alto, a gente vai fazer uma de quadradinhos, mas com apenas uma correntinha de separação. O meu eu já sei que não vai fechar lá no último, que vai sobrar apenas 2 pontinhos. Vai sobrar, mentira, vai sobrar um pontinho. Aí, eu vou ter que fazer 2 pontos altos, um atrás do outro, antes de iniciar os quadradinhos. Então, se no final de vocês também acontecer isso, tá? Podem fazer que nem eu fiz aqui, 2 pontinhos um do lado do outro. Porque daí não deu pra fechar. Tinha sobrado só um ponto, ao invés de sobrar 2. E aqui, daí, vocês vão fazer. Vocês vão iniciar, na verdade, com 4 correntinhas, né? Aí, pula um ponto, no segundo fecha com um ponto alto. Daí, continua uma correntinha, pula um ponto, e no segundo fecha com um ponto alto. Assim, até o final. Tá? Terminada essa carreirinha de ponto alto, vocês podem fazer mais uma, essa carreirinha de quadradinho, vocês podem fazer mais uma de ponto alto, igual essa que a gente acabou de fazer. Um ponto sobre cada ponto. E aí, eu volto pra gente tá fazendo a última, que é pra fazer quadradinhos maiores. São quadradinhos com 2 correntinhas de separação e 2 pontos altos entre eles, que é pra gente passar o nosso cordãozinho de trança. Se vocês não quiserem fazer de trança, não tem problema, pode fazer só o cordãozinho de correntinhas. Eu vou fazer porque eu acho que vai ficar legal combinando ali com o cordão do shorts. Terminada aqui mais essas 2 carreirinhas, o G daí vai copiar novamente, ó, essas últimas 4 carreiras, tá? E agora, na última, a gente vai fazer uma de quadradinhos. Inicio com 3 correntinhas, pra ser o primeiro ponto alto, faço um ponto alto ao lado. E aí, sempre 2 correntinhas de separação, pulamos 2 pontos e vamos fazer 2 pontos altos, um sobre cada ponto, tá? Se eu chegar lá no final e não fechar, não tem problema, tá? Encaixa da maneira que der. O meu, finalmente, nessa última carreira, vai fechar certinho. Então, eu vou só terminar aqui e volto só pra falar da última carreirinha. Nessa última carreira, a gente vai fazer uma carreirinha de ponto baixo, sendo um ponto baixo para cada ponto, só para reforçar, porque quando a gente passar o cordão, a tendência é esticar aqui as correntinhas. Então, estando com o ponto baixinho, ainda assim estica um pouquinho, mas não muito. Então, já nesse primeiro ponto, já faço o meu primeiro ponto baixo. E nos demais, é só seguir fazendo um ponto baixo sobre cada correntinha e um ponto baixo sobre cada ponto alto, tá? Até o finalzinho. Fez o último ponto baixo, daí é só cortar a linha e passar por dentro da laçada, ó. Aí, vocês vão fazer o outro lado da mesma maneira. Ó, quero só fechar aqui pra vocês poderem observar os 2 certinhos, ó. Vai ficar assim quando vocês terminarem os 2, tá? Vai ficar um espaço mínimo, que é só pra passar o cordão mesmo. E aí, eu vou fazer um dos braços aqui, uma das continuações e volto. Que daí, a gente vai fazer a continuação do braço.
E vamos fazer o acabamento de cima e o acabamento de baixo. O acabamento de baixo, eu vou colocar o elástico roliço junto com o ponto baixo. E aqui em cima, eu vou colocar aquele pontinho de mini ondinha, que ali é ponto baixo, mas eu quero fazer um diferencial usando aquele mesmo ponto que a gente usou no acabamento dos shorts. Olha, gente, eu fiz uma das mangas, tá? Ela é bem soltinha mesmo, ela começa mais certinha, vindo com o que já tinha ali, do espaço que a gente deixou do braço, e depois ela cresce e fica soltinha. Então, a proposta é uma manga soltinha mesmo, tá? Então, agora a gente vai fazer o outro lado ali. Primeiro, a gente vai fazer uma carreirinha de ponto baixo, tá? Pra gente poder demarcar certinho os pontos. Aqui, a gente vai pegar bem na última costurinha que a gente fez, no primeiro pontinho livre. E a gente precisa fazer pontinhos baixos de 9 em 9 pontos baixos. Cada carreira equivale a 2 pontos, tá? 2 pontos baixos. Mas, se por acaso for faltar ponto no de vocês, no meu, por incrível que pareça, deu bem certinho de 9 em 9, que a gente precisa que seja de 9 em 9 pontos baixos, para depois dar certinho nos quadradinhos, tá? Que daí a gente vai trabalhar de 3 em 3 quadradinhos. Então, se por acaso for faltar, vocês podem até ir contando, ó, gente, ó, cada carreirinha equivale de 2 pontos, entendeu? Vocês podem ir contando, ó, 2, 4, 6, 8, 9, que vão contando até dar toda a volta para ver se vai fechar. Se não fechar, vocês podem colocar pontinhos baixos a mais espalhados aí por qualquer lugar, tá? Vou passar aqui a linha pela laçada, nesse mesmo ponto eu faço meu primeiro ponto baixo. E, a princípio, a gente vai seguir, como eu falei, fazendo 2 pontinhos baixos para cada carreira. Mas, se for faltar ponto lá no final, para dar conjuntinho de 9 em 9, aí vocês podem colocar mais pontos baixos, tá? Nos espaços ali, para poder fechar certinho, tá? Então, vou fazer aqui os meus, né? O meu vai dar bem certinho, não vai precisar de aumento. Então, vou fazer aqui toda a volta, fazendo 2 pontos baixos por carreira. E chegando aqui no finalzinho, eu volto para finalizar a carreira com vocês e pra gente fazer a próxima. Chegando aqui no final, eu fiz 8 pontinhos baixos nesse último conjuntinho. E vou fazer o meu último pontinho baixo aqui, ó, do outro ladinho onde eu peguei a costura também, ó, que eu fiz a última costurinha, tá? Fiz meu último ponto baixo, daí vou fechar com ponto baixíssimo naquele primeiro pontinho baixo que a gente fez na carreira. Feita a carreira de pontinhos baixos, a gente vai fazer a carreira de quadradinhos, que vão ser de 3 em 3 quadradinhos, por isso sempre 9 pontinhos baixos, tá? E são quadradinhos com 2 correntinhas de separação. Então, eu inicio com 5 correntinhas, para ser um ponto alto e 2 correntinhas de separação. Pulo 2 pontos e no terceiro fecho com um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos e no terceiro fecho com um ponto alto. E assim a gente vai seguir por toda a volta, sempre fazendo 2 correntinhas, pulando 2 pontos e no terceiro fechando com um ponto alto, tá? Vai dar conjuntinhos de 3 em 3 quadradinhos. O meu vai dar 6 conjuntinhos. Então, eu vou fazer aqui toda a voltinha, quando for para fechar o último, eu volto. Antes de fechar, ó, a próxima carreira que a gente vai trabalhar são esses conjuntos aqui, só para vocês entenderem. É como se fossem triângulos invertidos, que é o que a gente vai fazer, tá? A gente meio que vai trabalhar eles separados. Então, aqui, cheguei no finalzinho, sobrou 2 correntinhas, faço minhas últimas 2 correntinhas e vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, que equivale ao primeiro ponto alto. Já vamos aproveitar essa linha para fazer, então, o primeiro triângulo invertido aqui nesse primeiro quadradinho. Então, entro soltinho nele, com um ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas para ser um ponto alto e vou fazer mais 2 pontos altos. Então, a gente inicia já com 3 pontos altos. E a cada carreira, a gente vai aumentar um ponto no início e no final. Então, vai ser 3, 5, 7, 9 e finalizando com 11 pontos altos. Terminei aqui a primeira carreira, é só sempre virar. Vou subir 3 correntinhas, faço mais um ponto alto no mesmo espaço, né, para ficar com 2. No ponto alto do meio, faço apenas um ponto alto. E no último ponto alto, também faço 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, é sempre no primeiro e no último ponto alto. Viro a carreira novamente e sigo assim. 3 correntinhas, mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Aí, faço ponto alto sobre ponto alto nos demais.
E aqui a gente vai aumentar para 7 pontos altos. E no último, 2. É sempre esse esqueminha, ó. Essa foi a carreira de 7. Aí, vai ter a carreira de 9 e a de 11. Quando vocês terminarem essas outras duas carreiras, eu volto, tá? Antes de vocês cortarem a linha. Olha, terminei as 5 carreiras, a última finaliza com 11 pontos altos. Aí, a gente vai cortar essa linha, mas não vamos fechar essa laçada, só corta. Porque daí, depois, quando a gente terminar o próximo triângulozinho, a gente vai fechar um no outro. Então, só corta e deixa assim em aberto. A gente sempre vai deixar daí 2 quadradinhos de separação e no terceiro quadradinho já fazer o mesmo esquema. Passo a minha linha, faço os 2 nozinhos, vou subir daí 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto. E vou fazer o mesmo esqueminha que eu já mostrei pra vocês das 5 carreiras, tá? Sempre deixando 2 quadradinhos de separação. Vou terminar as 5 carreiras, já vou cortar a linha ali, e aí volto pra mostrar como a gente vai fechar como a gente vai unir um triângulo no outro. Que a gente vai basicamente fechar com ponto baixíssimo, mas eu volto pra fazer isso junto com vocês. Olha, fiz mais um triângulo invertido, cortei a linha, aí eu pego sempre o anterior, nessa laçadinha que eu deixei aberta, e no primeiro pontinho alto do próximo triângulozinho invertido, a gente fecha com ponto baixíssimo, e aí sim fechamos essa argolinha, ó. Tá bom? O meu aqui vai dar 6 triângulozinhos, então, eu vou fazer sempre assim, dessa maneira, e só quando eu fizer o 6º, eu volto pra fechar com vocês novamente, e aí a gente já aproveita essa mesma linha sem cortar pra fazer a próxima carreira de argolinhas. Feito aqui, então, o último triângulo, ó, depois que eu fiz o último, ainda ficou 2 quadradinhos de separação, porque a gente já acertou isso lá no começo com os pontinhos baixos. Então, vou pegar aqui agora esse último e vou fechar ali no primeiro que a gente fez, no primeiro ponto alto, com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer uma carreira de argolinhas e, por último, a gente vai trabalhar esses leques aqui deitados, tá? Que a gente vai trabalhar 4 leques deitados. E agora, a gente vai trabalhar essa carreirinha aqui de argolinhas. Então, a gente vai trabalhar sempre com 11 correntinhas. Então, já podemos começar aqui fazendo as 11. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí, vamos pular sempre 2 pontos e no terceiro, vamos fechar com um ponto baixo. E assim, a gente vai seguir. Sempre fazendo 11. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pulando 2 pontos e no terceiro, fechando com um ponto baixo. Assim, por toda a volta. Aqui no final, se por acaso, no final vai sobrar só um ponto para eu pular, não tem problema, tá? Então, eu vou fazer por toda a volta e chegando aqui no finalzinho, eu volto para finalizar com vocês. Chegando aqui no final, o meu deu bem certinho. Sobrou 2 pontinhos no final, mas como eu falei, se sobrar um só de vocês, não tem problema, tá? Então, eu fiz as últimas 11 correntinhas e vou fechar com ponto baixíssimo, lá onde eu iniciei a primeira argolinha, ó. A gente insere o pontinho ali, fecha com ponto baixíssimo, aí vamos cortar a linha e passar por dentro da laçada. E agora, por último, a gente vai fazer os leques deitados. São 4 leques que a gente vai trabalhar. Então, vou pegar aqui soltinho na primeira argolinha. Vou passar a linha, vou fazer 2 nozinhos, 1 e 2. Aí, vamos fazer 23 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Feitas as 23, a gente vai começar a fazer os leques. Então, laço a minha linha e vou pular. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Na sexta, vamos fazer o primeiro leque. Que aqui o que a gente pulou é um ponto alto e 2 correntinhas
de base, tá? Então, no sexto ponto, vamos fazer o leque, fazendo 2 pontos altos, tudo dentro do mesmo espaço. 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Não vai ter nenhuma correntinha de separação entre os leques. Então, agora, a gente pula 4 pontos, 2 e 4, e no quinto, vamos fazer outro leque, tá? Com 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. E a gente vai repetir isso mais 2 vezes, que a gente vai pular 4 pontos, fazer um leque, pular 4 pontos e fazer um leque. Terminados os 4, vai sobrar 2 pontinhos aqui no final, aí eu volto para fechar a carreirinha e iniciar a próxima com você. Terminado aqui, então, o último leque, a gente fez 4 leques, tá? Então, ficou um pontinho alto lá no início e 4 leques. Aí, aqui no final, ficou sobrando 2 pontinhos. Nesse primeiro fechamento, a gente vai fazer o fechamento lá na próxima argolinha, tá? Porque lá no final, quando a gente for fazer o último, vai ter um a mais aqui nesse primeiro, mas aí depois eu mostro pra vocês. Então, eu vou pegar agora a próxima argolinha, soltinho, ó, e vou fazer um ponto baixo, fechando na próxima argolinha livre, ó. Fiz um ponto baixo. Agora, pra cada argolinha vão ser 2 carreiras. Aí, pra iniciar a nova carreira, a gente vai fazer mais 2 pontinhos baixos, solto nessa mesma argolinha, ó. Então, eu fiz 3 pontos baixos. Aí, vou virar a minha carreira. Virei a carreira e agora eu vou trabalhar leque sobre leque. A linha fica pra frente só nessa virada, depois fica normal, tá? Então, lacei, vou trabalhar no meio ali da correntinha, outro leque, né? Fazendo 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Pulo, fiz o primeiro leque, pulo pro próximo leque. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Chegando aqui no final, eu ia fazer com vocês já sabem fazer. Só fazer o último leque, ponto alto sobre ponto alto. Virou a carreira, subiu 3 correntinhas, leque sobre leque, e aí volto mais uma vez para fechar a carreira com vocês e iniciar a próxima, caso tenha ficado alguma dúvida. Ó, então, eu iniciei uma nova carreira, terminei aquela de leque, iniciei uma outra. Feito o quarto e último leque, eu vou pegar a próxima argolinha livre, fecho soltinho com um ponto baixo, e aí faço mais 2 pontos baixos, que é para a próxima carreira. Esses 2 pontos baixos é para dar altura na carreira. Então, fiz, aí vou virar a carreira, né? Nem precisa tirar a linha da laçadinha, ó. A linha fica pra frente só nesse primeiro ponto e a gente começa a trabalhar novamente leque sobre leque. Não tem segredo, tá? A gente vai fazer isso por toda a voltinha, ó. Fica 2 carreiras pra cada argolinha. Vocês podem observar aqui na primeira, ó, ficou só, tipo, essa carreirinha de pontinho de correntinha, ó. Mas é porque daí lá no final, quando a gente fizer a última, eu volto para finalizar com vocês daí, porque a gente vai fazer daí mais uma, igual essa aqui, voltando, e aí a gente vai prender nessa primeira argolinha e vamos fazer o fechamento das 2 partes, né, com pontinho baixo. Mas, a princípio, façam toda essa volta, é meio demoradinho mesmo, e aí, quando chegar aqui na última argolinha que a gente tiver terminado, eu volto para fazer o fechamento aqui com vocês e a costurinha para fechar a manga. Chegando aqui no final, eu fiz as últimas 2 carreirinhas dessa última argolinha, que determina pra cá, aí eu voltei fazendo mais uma carreirinha, pra gente terminar aqui pra partezinha das argolas, pra eu poder pegar lá aquela primeira argolinha que a gente fez, ó. Só vou pegar soltinha nela, e aí vou fazer um pontinho baixo, tá? Aí, vamos virar essa parte aqui, pra encontrar com esta outra, pra gente poder fechar com pontinho baixo. Então, de um lado eu tenho as correntinhas, do outro lado eu tenho os leques. É só pegar pontinho com pontinho. Pego o primeiro ponto do leque, aqui nós temos 2 correntinhas, então, a gente vai usar para os 2 pontinhos altos. A nossa correntinha do leque vai pegar bem ali onde tem o outro leque, ó, onde a gente fazia os lequezinhos. E aqui, daí, nós temos que lembrar que tem 4 correntinhas de separação, que daí vai usar para os próximos 4 pontos altos. É só, na verdade, ir costurando
pontinho com pontinho, que tem exatamente a mesma quantidade de pontos, então, não vai nem sobrar e nem faltar, tá? Só ir costurando aqui certinho, tá? Fez o último ponto baixo, corta a linha, passa por dentro da laçada, pode fazer todos os arremates dessas linhas que ficaram, e aí fazer a outra manga da mesma maneira, ó. Ela prontinha, vai ficar assim, tá? Então, façam aí a de vocês, as duas, e aí aqui nessa parte de cima e de baixo, em cima eu falei que eu ia fazer um outro ponto. Mas como é um cropped soltinho, para ele ficar bem, para sustentar bem legal, eu vou colocar o elástico tanto em cima quanto embaixo. Então, eu vou mostrar para vocês como colocar o elástico em cima e embaixo vocês vão poder fazer sozinhos, porque é a mesma coisa. E o cordãozinho aqui da parte da frente, o cordãozinho de trança, vocês já sabem fazer, porque é o mesmo dos shorts. Ou vocês podem fazer um cordão só de correntinhas também. Voltando aqui, a gente vai usar o elástico aberto, tá? Então, a gente vai ter que costurar ele nas duas pontas, no início e no fim. Vou pegar, então, aqui no primeiro pontinho livre, vou passar minha linha. Eu esqueci aqui atrás. Já deixei uma linha e agulha aqui, ó, separado, pra poder costurar a pontinha dele, tá? Pra eu poder mostrar pra vocês. Então, aqui eu vou passar a linha. Faço 2 nozinhos. Aí, passo a linha pela laçada e vamos começar a colocar o elástico. O elástico, ele sempre fica por baixo e a linha por cima, tá? Nesse mesmo pontinho que eu iniciei, a agulha sempre entra, ó, por baixo do elástico, aí eu puxo a linha e faço o pontinho baixo. No meu, a cada... vou fazer intercalado, um ponto baixo e 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço, para que esconda bem esse elástico, tá? Cada carreirinha, vocês já sabem que equivale sempre a 2 pontos, né? Nessa parte aqui, somente aqui que não, que aqui nós temos aquelas 5 correntinhas, que a gente fez ponto baixíssimo, tá? Então, aqui nesses esqueminhas, a gente sabe que tem mais pontos, só vocês observarem sempre, tá? Mas nas carreiras em si, de ponto alto, cada carreirinha equivale a 2 pontos. E como eu falei, eu vou intercalando 1 e 2 pontos baixos, para que esconda bem esse elástico, para ficar um acabamento legal, tá? Então, ele vai acabar ficando só de ponto baixo mesmo, tanto em cima quanto embaixo. Porque daí, com o aumento, pra gente colocar um outro ponto depois, não fica legal. Então, aqui eu vou trabalhar só mais um pouquinho, colocando aqui mais alguns pontos, ó. Sempre respeitem, né, a quantidade de pontos que cada carreira pede. Sempre vai ser 2, né? Se vocês quiserem colocar um aumentinho que nem eu tô colocando também, em um sim, no outro não, que ele esconde um pouco mais o elástico. E aí, só nesses demais aqui que tem mais pontos, vocês sabem que vocês podem colocar um pouquinho mais de pontos. Então, fiz aqui um trabalhinho já. Vocês viram que eu deixei uma ponta. Eu vou puxar ela, até poder esconder aqui, ó. Escondeu, ó. E aí, a gente vai costurar, porque se a gente deixar aberto, uma hora ele vai soltar. A gente vai costurar, ó, o elástico e o crochê junto, que daí ele vai ficar bem firme na peça. Então, a gente até pode dar mais uma puxadinha aqui, pra ele esconder bem. E a gente vai costurando esse elástico aqui no crochê, para que ele fique bem escondido e bem firme na peça. Porque depois, quando você for usar, você vai poder esticar a sua peça e não vai ter perigo do seu elástico sair da peça. E, ao mesmo tempo, ele vai estar segurando aí. Como é um cropped meio tomara que caia, e ao mesmo tempo ele é meio soltinho, então, ele vai segurar aí a sua peça também. Aqui, onde ficam os negocinhos, podem cortar, tudo só para deixar um acabamento legal. Eu vou costurar ainda mais vezes, mas era só para mostrar para vocês como fazer, tá? Então, vocês vão fazer por toda a volta. Esse elástico, ele vai por toda a parte da manga, toda a parte das costas. Aqui nas costas já tem os pontos pré-definidos, né? São sempre 3 pontinhos que formam cada vezinha, vocês sabem disso. Aí, vai dar toda a voltinha até chegar aqui na outra ponta. Chegando na outra ponta, é o mesmo esqueminha. Fez o último ponto baixo, pode cortar a linha e passar por dentro da laçada, né? Pra terminar a parte do crochê.
corta o seu elástico e você também vai costurar aqui as pontinhas para que ele fique bem escondido, tá? E para que ele não escape da sua peça. Então, é isso que eu vou fazer, tanto em cima quanto embaixo, o mesmo esquema, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa no de vocês, e quando eu voltar, já volto com o cropped pronto, porque eu vou ter colocado o elástico em cima e embaixo, e vou fazer o cordãozinho de trança que eu já mostrei pra vocês como fazer, tá bom? Então, eu vou terminar o meu cropped e aí volto com o nosso conjunto completinho pra vocês verem como é que fica. Olha, gente, tá finalizado aqui o nosso conjunto, nosso shortinho, e olha o nosso cropped, que lindo que ficou. Transpassei aqui já o cordãozinho também combinando com a parte de baixo, porque eu achei legal fazer assim. Nossa manguinha, ficou super fofo esse conjunto, ele vai ficar assim, né, meio tomara que caia. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ele dá um pouquinho de trabalho esse cropped, mas o resultado fica muito diferente, muito legal, combinando com o ponto dos shorts. Amei fazer esse conjunto, espero que vocês também tenham amado. E até então a nossa próxima aula aqui do canal.